Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje estamos na terceira aula do nosso módulo de eletricidade básica do curso de fotovoltaica. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de potência e energia. Apesar de serem conceitos que vocês já devem ter ouvido falar, ou pelo menos a unidade de medida, né, 500 watts, não sei quantos watts hora, ah, pode ser conceitos que vocês não sabem exatamente o que significa. Então hoje a gente vai esclarecer mais a fundo para vocês entenderem da próxima vez que vocês estiverem falarem com propriedade o que é potência e o que é energia, certo? Então vamos lá. O que é potência? Bom, definir o que é potência realmente não é uma coisa fácil, tá? Mas a potência é mais ou menos a taxa de transferência de energia que algum elemento faz. O que isso significa? Então, é a intensidade com que algo transforma energia. Então, se a gente estiver falando sobre uma usina hidrelétrica, ela transforma a energia das águas, o movimento das águas, que é um tipo de energia chamada cinética, que anteriormente era uma energia potencial gravitacional, ele transforma esse tipo de energia em energia elétrica, né? Por isso a gente gera energia. Numa usina fotovoltaica, num módulo fotovoltaico, por exemplo, a gente tem a transformação da energia solar, ou energia dos fótons, né, em energia elétrica. Mas a gente não precisa sempre falar sobre geradores, né? A gente pode falar também sobre elementos que consomem energia, como é o caso de chuveiros, motores, que mais? Qualquer coisa que a gente usa em casa, né? Um computador, um micro-ondas, enfim, tudo isso consome energia elétrica, tá? Uh, Existe aquela frase que é muito conhecida, né? Nada se cria, tudo se transforma. Essa frase pode ser muito bem aplicada para a energia, porque a gente não pode criar energia e nem destruir energia. Então, quando a gente fala que a gente está gerando energia, a gente não está criando ela do nada. A gente está só transformando um tipo de energia em outra. Como eu disse ali da hidrelétrica, está transformando o movimento da água em energia elétrica. Então, num chuveiro, está transformando a energia elétrica em energia térmica. Num carro, a energia química ali do combustível, né, da queima do combustível, em energia cinética, que seria o movimento do carro. Enfim, então a potência indica a intensidade, a taxa em que uma energia é transformada em outra, em que essa energia é transferida, certo? Num caso de algo que consome energia, mostra quanta energia algo gasta. Então, quanto maior a potência, mais aquilo gasta. E se a gente vai falando em termos de gerador, quanto maior a potência, mais aquele elemento gera. Mas vamos falar matematicamente sobre o que é potência, que eu acho que fica uma coisa mais concreta, né? Sai desse campo abstrato. Bom, qual é a relação matemática que a potência indica, né? Ela é uma relação matemática entre a tensão e a corrente, certo? A unidade de medida que a gente usa para potência é o watt, indicado pela letra W. Então a gente tem 500 watts, 350 watts, mas essa não é a única unidade que existe, tá? Essa é a unidade no Sistema Internacional de Medidas. Mas a gente tem o Joule por segundo, que também é uma unidade, inclusive, equivalente ao watt. Então, 1 watt é igual a 1 Joule por segundo. A gente tem o cavalo, que é muito utilizado para motores. Eu acredito que seja por uma questão mais histórica, tá? Essa unidade de medida que é usada para motores. Mas, logicamente, a gente pode definir um motor como a potência dele, né, em watts também. Porque a gente pode fazer a transformação dessas unidades aqui, porque elas são equivalentes, tá bom? Tem algum fator ali de transformação de uma para outra. Enfim, aqui a gente vai focar aqui nesse nosso curso é o watt. A letra que a gente usa para indicar potência é o P. Então, essa é mais fácil de lembrar do que tensão e corrente. A tensão é a letra U ou V, dependendo do que você preferir, e corrente é a letra I. Então, a gente tem aqui essa fórmula. A potência é igual a tensão vezes a corrente. Bem parecida com a primeira lei de Ohm, né, que a gente tinha aqui. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Bom, vou apagar aqui só para não confundir, mas só para fazer uma analogia.
Então, da mesma forma que a gente fez um triângulo, uma pirâmide com a primeira lei de Ohm, a gente pode fazer com essa daqui. Então, o P que está isolado aqui no lado esquerdo vai em cima, e embaixo a gente tem a tensão e a corrente. Bacana? Então, a gente pode usar isso daí. Então, se eu quiser a tensão, eu tenho potência em cima e corrente embaixo. Então, potência dividido por corrente. Se eu quero a corrente, é o inverso. Eu tenho a potência sobre a tensão. E se eu quiser a potência, é a tensão vezes a corrente, que é essa forma que a gente tem aqui em cima. Bacana? Então, vamos seguir para alguns exercícios que eu acho que fica um pouco mais claro. Bom, vamos lá. Eu vou resolver esses 3 exercícios de cima e eu aconselho que vocês deem um pause, né, no vídeo para tentar resolver esses 3 exercícios aqui de baixo. Mas vamos lá. Nesse primeiro, a gente tem a potência e tem a corrente. Então, o que falta? Qual é a grandeza faltante? É a tensão, que é potência sobre corrente. Então, eu tenho 2.200 watts sobre 6 amperes. Não vou fazer isso de cabeça, porque eu acredito que vai dar um número quebrado. Mas já está aqui. Então, vai dar 366,67 volts aproximadamente, tá? Esse valor é um valor quebrado. Vamos para o próximo. Isso é bem parecido com a resolução da primeira lei de Ohm, né? Até que o título é Encontre a grandeza faltante, eu acho que o título foi o mesmo até que eu utilizei. Enfim, aqui a gente tem tensão e corrente falta potência, que é aquela fórmula padrão mesmo, né? Tensão vezes corrente. A gente pode pegar aqui, ó. Tensão vezes corrente. Então a gente tem 24 vezes 0,15 ampere. 24 volts vezes 0,15 ampere. E isso em potência dá, vamos ver, 3,6 watts. Bacana. E o último aqui dessa linha, eu tenho potência e tenho tensão e eu quero achar a corrente, que é o que falta. Então a corrente é a potência sobre a tensão. Aqui eu tenho 47.000 watts, ou 47 quilowatts, sobre 220. Eu posso cortar esse zero, enfim. 4.700 sobre 22, que vai resultar em 213,6 ampere. Certo? Então eu aconselho agora vocês darem um pause e tentar resolver os de baixo, que são exatamente da mesma forma que os de cima. Certo? Então vamos lá. Aqui no de baixo a gente tem tensão e corrente. Eu quero achar a potência, que é o que falta. A potência é igual a tensão vezes a corrente, igual a 15 vezes 20. 15 vezes 2 dá 30, com 3, 300 watts. Vamos ver se realmente é isso. Isso mesmo, 300 watts. Aqui eu tenho potência, tenho tensão, eu quero achar a corrente. Então, eu tenho 120 watts sobre 12 volts. Vai dar 10 amperes. Lembrando aqui, ó, eu quero a corrente, então eu tenho potência sobre tensão. Potência sobre tensão, que é isso aqui. Então, vamos ver exatamente. E por último, eu tenho potência e tenho corrente. Eu quero descobrir a última, que é a tensão. Tensão é igual a potência sobre a corrente, que é igual a 1.200.000 watts sobre 10 amperes, ou 1,2 megawatts sobre 10. Isso vai dar uma tensão de 120.000 volts, ou, na notação de engenharia, 120 kV. Vamos conferir se isso aqui está certo. Nesse exercício eu dei uma aceleradinha porque é bem tranquilinho. Isso aí, 120 kV. Vamos falar agora sobre energia. O que é energia? Se a potência é a taxa de transferência de energia, o que é a energia em si? Bom, se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai achar que a energia é a capacidade que um corpo ou que algo tem de realizar trabalho. Certo? Não ajudou muito, né? O que é trabalho, então? Bom, trabalho é qualquer coisa que um corpo faz. Então, quando ele se movimenta, quando ele aquece, tudo isso é realizar trabalho de certa forma. Tudo é composto por energia, tudo possui energia. Então, se a gente olhar numa escala mais micro, né, numa escala mais atômica,
a gente pode ver que entre os átomos, entre as ligações do átomo, a gente tem energias, né? A energia que une eles, inclusive. E numa escala mais macro, a gente tem energia elétrica, a energia térmica, a energia cinética, que seria a energia do movimento, a energia sonora, enfim, a gente tem vários tipos de energia. E como a gente tinha dito, perdão, um tipo de energia sempre se transforma em outra, né? Então, no caso de um chuveiro, a gente tem energia elétrica entrando para sair numa energia térmica, ou seja, na energia que aquece a água, né? Numa usina hidrelétrica, como a gente já comentou no começo, a gente tem a energia cinética, que se transforma em elétrica. Quando eu bato na mesa, faço assim. Eu transformei em energia cinética ou mecânica, né? Para energia sonora. E em toda transformação de energia, isso é uma coisa importante, há perdas, tá? Então, nenhuma transformação de energia é 100% eficiente, tá bom? Então, por exemplo, quando eu estou num carro, quando eu estou transformando a reação química lá, a reação de combustão do combustível para movimento, eu perco em forma de calor, em forma de som. Então, o som que o motor faz é, de certa forma, perda de energia. O calor que o motor emite, né, tanto que a gente precisa até resfriar ele, é também uma forma de perda de energia. E a gente pode pegar um pouquinho sobre eficiência, falar sobre eficiência de um objeto, inclusive, né, nesses termos. Então, a quantidade de energia utilizável sobre a quantidade de energia total. Então, vou colocar aqui só uma curiosidade, né, um adendo aqui na aula, não estava planejado, mas a eficiência de um objeto é a energia aproveitada sobre a energia total, certo? Então, essa é a nossa forma de eficiência e ela é muito importante também nessas áreas, quando a gente está estudando realmente a eficiência de um módulo fotovoltaico, por exemplo. Como a gente pode ver aqui, ó, essa etiquetinha do Inmetro, né? E ele indica qual é o índice de eficiência do módulo. Então, o A é o mais eficiente e o E é o menos eficiente, ó, como a gente pode ver nessa escala. Então, no menos eficiente, a gente tem uma perda de energia muito grande. Esse selinho do Inmetro a gente pode encontrar na maior parte dos nossos equipamentos eletrodomésticos que tem em casa. Se vocês darem uma olhada, vocês vão achar isso aqui. Aqui ó, a gente tem a própria eficiência já em porcentagem, tá? Então, de toda a energia que o módulo fotovoltaico recebe do sol, ele transforma só 17% em energia elétrica realmente utilizável lá nos seus polos, certo? A gente também tem informação da área desse módulo. Olha lá, durante um mês, qual é a média mensal, né, que ele pode produzir de energia? São 35 kWh. E qual é a potência desse módulo aqui que a gente está analisando, dessa etiqueta? É um módulo de 330 watts. Bacana? Bom, eu acabei já falando qual é a unidade de medida da energia, e ela é o watt-hora, como a gente pode ver aqui. Energia é representada pela letra E, então bem simples também, e a unidade é o watt-hora. Mas ela é única? Não, a gente tem as derivações. Então tem watt-segundo, watt-minuto, a gente tem o joule também, que é utilizado, a gente pode ter um cavalo-hora, enfim. Mas o que a gente mais vai encontrar por aí, quando a gente fala de energia, principalmente elétrica, é watt-hora. E qual é a relação matemática? Como a gente calcula a energia de alguma coisa? Bem simples. A gente pega a potência do que a gente está analisando e multiplica pelo tempo. Então, é uma continha bem rápida aqui. Esse módulo de 330 watts, essa é a potência dele, né? Ó, watts, lembra que a gente acabou de ver? Então, quanta energia ele produz em 2 horas? A energia que esse módulo produz em 2 horas é 330 watts vezes 2.
a 660 watts-hora. Então, essa é uma conta, como o professor Chibiu até gosta de falar, uma conta de padaria que a gente faz ali rapidinho para saber a eficiência, quanto a gente pode produzir. Então, esse tipo de conta que a gente faz, ó, são só multiplicações e divisões que é muito importante a gente ter na cabeça, porque a gente pode precisar fazer um cálculo rapidinho. Então, quantos módulos mais ou menos seria preciso para uma geração? Lógico que a gente tem que considerar vários e vários fatores quando for fazer uma análise mais profunda ali do caso, né? Mas para ter uma estimativa rasa ali por cima, a gente pode fazer esse tipo de cálculo aqui que eu acabei de fazer, tá bom? Logicamente a gente vai ter outras perdas ali. Essa média mensal, por exemplo, que ele produz de energia, não é considerando todos os tipos de perda, como o próprio nome diz, né? É uma média. Cada caso vai variar. Até mesmo a posição do módulo, isso influencia muito. Enfim, o mês, né, se é muito nublado, então também vai influenciar, conforme vocês vão ver ou já estão vendo aí durante o curso. Bom, e do mesmo jeito que a gente usou a pirâmide, esse triângulo aí nos outros casos, a gente também pode usar aqui. Então a medida que está isolada no lado esquerdo em cima e as outras aqui embaixo. E a aplicação é idêntica. Agora a gente tem dois probleminhas para resolver, práticos, esses são mais práticos, que a gente pode realmente aplicar. Então vamos lá. Numa casa moram 4 pessoas e cada uma delas toma um banho de 25 minutos por dia. Quanta energia um chuveiro de 7.500 watts consumiria em um mês de 31 dias? Pô, bacana. A gente tem já unidades de tempo aqui, né? Minutos por dia, dia, isso também é tempo. A gente tem unidade de potência. Então, eu acho que dá para a gente começar. Uma coisa importante quando a gente pega qualquer tipo de exercício, qualquer análise que a gente está fazendo, é jogar tudo para a mesma unidade. E de preferência a unidade que a gente vai querer já na saída do nosso resultado. Como eu tinha dito, a unidade padrão de energia é o watt-hora. Então, a potência eu tenho que deixar tudo em watt e o tempo tudo em hora. Essa potência já está em watt, então eu não preciso fazer nada. Agora o tempo ainda não está em hora. Vamos calcular o tempo total e depois a gente transforma para horas. Então, ó, eu tenho 4 pessoas, o tempo total que o chuveiro ficou ligado durante esse mês de 31 dias eu tenho 4 pessoas que tomam banhos de 25 minutos por dia. Isso dá 100 minutos. Então, esse chuveiro fica ligado durante 100 minutos todos os dias. Então, em um mês de 31 dias, a gente vai ter esses 100 minutos vezes os 31 dias, ter 3.100 minutos. Certo. Mas como eu tinha dito, a gente não quer em minutos, a gente quer em horas. Então eu divido isso aqui por 60 e a gente vai ter em horas. Vamos calcular aqui rapidinho. Então a gente tem 3.100 dividido por 60 dá 51,67 horas aproximadamente. Então esse é o tempo que o chuveiro ficou ligado durante este mês de 31 dias. Bacana? Certo. Agora a gente já tem o tempo total, a potência do chuveiro já está aqui certinho, a gente não precisa mexer. E eu quero saber a energia total que esse chuveiro consumiu. A energia já que eu quero energia, a potência vezes o tempo. A potência vezes o tempo. A gente pode encontrar também essa forma como ΔT, tá? ΔT é uma diferença de tempo. Então, quer dizer, desde o início até o final, quanto tempo ele ficou ligado? Eu só para simplificar não usei o delta aqui. Delta é uma letra grega, tá? Mas é só simbólico. Então o T aqui já representa para a gente o tempo. Então a gente tem 7.500 watts vezes 51,67 horas. Essa parte do delta que eu comentei é só se vocês forem pesquisar em algum lugar, pode dar de cara com delta, mas não se assustem que é a mesma coisa. Então a gente tem 7.500 vezes 51,67. Opa. Deixa eu pôr de novo aqui que eu acho que entrou alguma coisa errada. Tem 7.500 vezes 51,67. A gente tem 387.525. Deixa eu ver se está certo isso aqui. Certinho. Watt, hora, né? Porque aqui estava em watt, aqui estava em hora. Eu só junto os dois, watt hora. Ou
Na notação de engenharia, a gente tem 387,5 kWh. Então, essa é a energia que foi consumida ali no mês por este chuveiro. Bacana. A nossa conta de energia que chega na nossa casa, inclusive, ela chega em quilowatt-hora, tá? Então, tem que ficar atento nisso daí, porque se a gente for fazer uma conta desse tipo para saber a potência total que minha casa consome, por exemplo, eu tenho que considerar esse quilo, então eu tenho que multiplicar por 1000. Bom, agora nem daqui, mas vamos fazer um cálculo rapidinho. Vamos supor que 1 kW vale 50 centavos, tá? Esse valor, ele é influenciado pelo tipo de cobrança que você tem, pela bandeira tarifária que tá valendo no mês. Isso depende da cidade, do estado, do país, enfim. Mas eu peguei esse valor aqui que é próximo é até mais baixo, na verdade, né? Acho que hoje está 0,54, por aí, o quilowatt, né? Aqui em São Paulo, no final do ano de 2020. Então, é mais ou menos esse valor, um pouquinho acima. Então, o que a gente calcular vai dar abaixo do valor real que daria numa situação. E como que eu tenho 1 kW vale 50 centavos, 387,5 vale fácil, né? Então, o preço que eu vou pagar para manter esse chuveiro ligado durante 25 minutos por dia para 4 pessoas tomarem banho durante 31 dias, esse chuveiro de 7.500 watts. Outra coisa que influencia é, por exemplo, o chuveiro, a potência máxima dele é 7.500 watts. Mas as pessoas não tomam banho com a potência máxima do chuveiro o tempo todo, né? Até raramente, eu digo, aqui no Brasil, que é um lugar mais quente. Mas a gente considerou isso para facilitar os cálculos, lógico. Então, o nosso preço vai ser a energia consumida, já em quilowatt, né? Opa, quilowatt-hora. Desculpa, eu esqueci o hora. Vezes o valor de cada um dos quilowatts-hora. Então, a gente tem 387,5 vezes 0,5, que vai dar uma conta de aproximadamente R$ 193. Já que a gente arredondou aqui para baixo, vamos considerar ali que foi uma conta de R$ 200 por cima, tá bom? Então, para manter esse chuveiro funcionando durante o mês, sendo que 4 pessoas usam ele 25 minutos por dia cada uma delas, a gente vai gastar R$ 200, considerando essa tarifa aqui de energia elétrica. Bacana? Uma conta rápida, não é difícil, é simples, né? Foram só multiplicações que a gente fez aqui, ó, e uma divisão, né, para transformar minuto para hora, e a gente obteve ali quanto um elemento gastou, tá bom? Então agora vamos falar sobre o contrário. A gente falou sobre um chuveiro que gasta. Agora vamos falar sobre um arranjo fotovoltaico que gera. Eu tenho um arranjo fotovoltaico de X watts. Aí eu não defini, esqueci de definir aqui, mas a gente define agora. Considerando 6 horas de sol por dia e uma geração constante, quanta energia esse meu arranjo é capaz de gerar por ano? Bom, essa parte aqui, ó, geração constante, é muito importante. Como vocês sabem, uma nuvem que passa por cima do módulo já impede que ele gere energia. Eu posso ter dias um pouco mais longos de sol, um pouco mais curtos. Eu posso ter um aquecimento do meu módulo fazendo que ele não gere o total da capacidade dele. Então tem várias coisas que influenciam. Mas para facilitar o cálculo, porque esse não é nosso intuito aqui no momento, a gente vai facilitar um pouquinho isso daí. Então, vamos considerar que os nossos módulos funcionam 6 horas por dia, gerando constantemente a potência que eu vou dizer. Certo? Eu quero saber quanto eles conseguem gerar, quanta energia eles geram por ano. Então, eu vou considerar um arranjo de 4 módulos de 300 watts. 300 watts é aquele módulo que a gente viu no comecinho desse capítulo, né, que a gente falou de energia, que tinha aqui, ele era um módulo de 300 watts. Então eu tenho 4 deles. Quanta energia eu consigo gerar por ano com eles? Então vamos ver. Primeiro vamos começar pela potência total que eles geram. Eu tenho 4 módulos de 300 watts. Só multiplicar.
Eu até coloquei já aqui multiplicando, né? Mas era 4 vezes 1 de 300. Então, 4 módulos de 300, eu tenho 1.200 watts, ou 1,2 kW. Mas vamos manter assim em watt primeiro. Certo. E quanto tempo? Qual é o tempo total em que eles estavam gerando essa potência aqui, que a gente está considerando, que é o que eles geraram durante todo o tempo? Foram 6 horas por dia durante 365 dias, que é um ano. Então, 6 horas vezes 365 dias. Vamos ver quanto isso aqui vai dar. 365 vezes 6 dá 2.190 horas. Bacana? Então, a gente tem a potência, tem o tempo que ele ficou ligado, a gente consegue... ligado não, desculpa, ele estava gerando, né? Então, a gente consegue calcular facilmente a energia. Ó, de novo eu falei gerando, mas lembrando que esse é um padrão que a gente costuma falar, né? Que ele estava gerando. Mas a gente sabe agora que ele não estava bem gerando, ele estava transformando. Então, vamos lá. Energia é potência vezes o tempo, que é igual a 1.200 vezes 2.190 horas. A gente já tem 2.190 aqui, eu multiplico por 1.200 e obtenho 2.628.000 watt-hora. Ou, em notação de engenharia, 2,63 megawatt-hora. Essa é a energia que esse meu arranjo fotovoltaico é capaz de fornecer durante um ano. Certo, pessoal? Vamos aproveitar, já que a gente fez isso no exercício anterior, vamos ver o quanto esse valor representaria, quanto esse arranjo representaria de economia, tá? Caso, da mesma forma, a nossa tarifa fosse de 50 centavos. Então, eu não vou precisar gastar essa quantidade de energia por ano. Eu vou economizar. Então, é só eu multiplicar pelos 50 centavos e eu vou obter o preço economizado. Novamente, é um exercício bem raso, estou desconsiderando várias coisas só para facilitar. Só que aqui a gente tem que multiplicar por 1.000, né? Porque a gente tem 2.628 kWh. Né? Se eu colocar uma vírgula aqui. Então, deixa eu arrumar aqui. Porque a gente tem que 50 centavos é 1 kWh. Então, a gente transformou watt-hora para quilowatt-hora. Deu 2.628 vezes 0,5. Vamos ver quanto que dá? R$1.314. Então, o preço que a gente acabou economizando foi de R$1.314 durante esse ano aí, né? Usando somente esses 4 módulos fotovoltaicos. Inclusive, essa é uma das contas que a gente faz para ver se vai valer a pena, né? Essa economia foi durante um ano. Quanto tempo um módulo dura gerando o seu potencial máximo? Né? Então a gente vai usar esse tempo aí, que se eu não me engano são 15 anos. Então vai pegar essa economia que ele deu em um ano, multiplica por 15, você vai saber a economia geral que esses módulos vai dar. Será que essa economia vai ser maior do que o gasto que eu vou ter com os próprios módulos? Com certeza vai, senão as pessoas não estariam utilizando a energia fotovoltaica por aí, né? Mas a gente sempre tem que fazer o estudo de caso. E logicamente, aqui mais uma vez, eu considerei que o módulo está perfeito, né, em condições perfeitas. Está funcionando durante as 6 horas por dia, sem problemas nenhum. Isso não é o que acontece na realidade. Mas então a gente tem que levar também essas outras coisas em consideração. Mas o cálculo básico, o cálculo de padaria, é esse daqui, tá bom? Essa é uma teoria bem básica, mas que vai acompanhar vocês durante o resto da vida de vocês, agora que vocês aprenderam, tá? Vocês podem aplicar aí sempre. Quando vocês pegarem a conta de luz, vocês vão ver e vão lembrar disso, tá? Automaticamente, caso vocês ainda não soubessem disso daí, tá bom? Então, eu espero que todos tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato que a gente tenta solucionar isso daí, tá bom? Se vocês perceberam que eu cometi algum engano, também pode falar depois, a gente discute sobre isso daí e esclarece, tá certo?
Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.